Querido, estamos entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Tem sido uma bênção, palavras edificantes, testemunhos abençoados. E hoje nós teremos uma palavra ao seu coração, então não saia daí. Agora eu gostaria que você visse as imagens do nosso culto de sexta-feira. E você também é o nosso convidado para estar ali conosco, na Assembleia de Deus, Templo Central, na 14 de março, com José Malcher. Leva teus filhos, criança, adolescente, jovem. É o culto da família. Então você será ali abraçado e recebido por todos nós. Agora assista as imagens. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de descer. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher este lugar com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, Senhor. Dá vontade de dançar, dá vontade de cantar, dá vontade de correr, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. Hey, yeah. Em tua presença, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. A JK Refrigeração traz para você o melhor em serviço de refrigeração do seu veículo. Especialista em carros nacionais e importados, manutenção preventiva, higienização, troca de filtro, limpeza geral, troca de peças em geral e muito mais. Tudo isso para que seu veículo fique em clima de montanha. Trabalhamos com os melhores profissionais, com serviço de qualidade e garantia. Vem para a JK Refrigeração. Esperamos você aqui na Travessa Estrela 1293, entre Marquês e Pedro Miranda. Queridos, nós temos uma palavra neste dia para você e tem como tema: por que estamos casados? Essa é uma reflexão que muita gente faz, muitas pessoas têm feito e se perguntam, né? Casaram e depois ficam se perguntando, por que estamos casados? Muita discussão entre o esposo, a esposa. E eu gostaria de ler para você alguns trechos da Bíblia que falam sobre o casamento. O primeiro dele
está em Gênesis, capítulo 2, versículo 22 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse: Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Então esse trecho está em Gênesis e fala de Adão e Eva, quando Deus instituiu o casamento. Eu gostaria de ler também um outro texto que está em Mateus, capítulo 5, verso 31 e 32. Diz assim o texto: Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que dê carta de desquite, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Então veja bem, primeiro em Gênesis, Deus instituiu o casamento. Ele formou ali Eva e deu a Adão. E também quando Jesus foi questionado sobre o divórcio, tem uma passagem que fala bem disso em Mateus capítulo 19, verso 3 e 9. Mateus capítulo 19, versículo de 3 a 9, diz assim a palavra do Senhor. É uma palavra acerca do divórcio. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Quando Jesus fala aqui desse texto, ele está citando lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva. E disse, no versículo 5, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja bem, isso é um milagre que só Deus pode proporcionar. Juntar pessoas diferentes, de culturas às vezes diferentes, de uma criação diferente, para se tornar, como diz a palavra, uma só pessoa, uma só carne. No versículo 7 em diante diz assim: disseram-lhe a eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Então, quando ele diz ao princípio, aí ele está se referindo a Gênesis, a lá a criação, quando Deus criou Adão e Eva. No verso 9 ele diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, também comete adultério. Então veja bem, a Bíblia tem muitos trechos que fala sobre o casamento, que fala sobre o divórcio, e eu separei esses aqui para a gente fazer uma reflexão, porque muitas vezes a gente que trabalha com famílias, com casais na igreja, nós somos abordados por muitos casais desses que ficam perguntando. Muitas vezes chegam até nós e dizem: pastor, não dá mais, eu quero me separar, eu vou me divorciar. E muitas vezes a pessoa não está atenta a esses textos da Bíblia, porque se ele estiver atento, de maneira nenhuma vai passar um pensamento desse pela sua cabeça. Olha, em Malaquias capítulo 2, verso 16, diz assim: pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Então veja bem, eu li textos aqui de Gênesis, de Malaquias, do Velho Testamento, e li textos em Mateus, falado, citado por Jesus, contra a separação, contra o divórcio. Na época de Moisés, Moisés permitia, como foi falado aqui nesse trecho de Mateus, pelos fariseus. Era permitido, mas Jesus fala no final do texto, ele diz assim: por que Moisés então permitiu o divórcio? Permitiu dar carta de divórcio?
para quem fosse traído, para quem tivesse um problema conjugal. Ele diz assim: Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Diz assim, mas no princípio não era assim. No princípio Deus criou Adão e criou Eva para se viver uma vida feliz, uma vida plena, uma vida abundante, né? A gente fica imaginando Adão e Eva no Jardim do Éden, com tudo ali à sua disposição, com tudo ali, frutas, toda a alimentação necessária, visitação de Deus. Diz a Bíblia que todos os dias Deus passava ao entardecer para conversar com Adão. Então Deus, quando a gente olha para esses textos, a gente entende que Deus criou Adão para ter relacionamento com ele, para conversar, para ter um amigo, para ter alguém para conversar. Então, basicamente, Deus criou para ter esse relacionamento, para ter uma relação ali com o homem e com a mulher. E viviam assim. Mas aí, como diz o texto, e a gente conhece, que eles pecaram. Então tiveram que sair ali daquele jardim. E por isso nós enfrentamos, né, o pecado, a doença, por a desobediência de Adão e Eva. Então o casamento, Deus instituiu o casamento. E ele, desde o princípio, é contra o divórcio, a separação. E acontece ainda pela dureza do coração do homem, pela dureza, muitas vezes, do coração da mulher. Mas Deus nunca quis isso, né? Porque o que pode estar faltando na sua vida hoje? Faça uma reflexão, você que nos assiste, você que está assistindo esse programa, passou isso pela sua cabeça em algum momento? Por que estou casado? Tanta briga às vezes, tanta aflição, tanto problema, né? Quem sabe passou na sua cabeça a vontade de separar, de sair, né? Largar tudo para trás, começar uma vida nova. Bom, o que eu posso lhe dizer neste dia é que isso está em desobediência a Deus, né? E eu falo isso, quando eu já passei por situações parecidas na minha vida, né? O meu testemunho também eu já dei, está gravado também no YouTube, você pode acessar ali nosso canal, procurar que você vai encontrar o nosso testemunho. Então passei um período também separado, e quando eu tentei o divórcio, achando que seria uma saída, foi o momento mais difícil da minha vida. Fui invadido por uma tristeza, uma depressão, algo terrível, que hoje eu entendo. Naquele momento eu não entendia. Às vezes eu chorava, sem nenhum motivo, e eu ficava preocupado, dizia assim, mas por que eu fico assim, tão triste, em depressão? Porque eu estou querendo meu divórcio, minha separação, já estava separado. É porque hoje eu entendo. Na verdade, eu voltei com a minha esposa. Hoje nós temos uma família linda, maravilhosa. Mas eu entendo que aquele momento que eu passei, é que quando eu chegava naquele ponto de pensar no divórcio, ou mesmo a conversar com a minha esposa sobre isso, havia um afastamento de Deus da minha vida. Por isso, aquela tristeza, por isso aquela depressão, por isso aquele vazio na minha alma, que esse vazio só é preenchido por Deus. Mas quando nós estamos em desobediência, Deus se afasta de nós. Deus, ele não compactua com o pecado, né? Então ele não pode se aproximar de nós quando nós estamos no erro e quando a gente não se arrepende. No momento que a gente se arrepende dos nossos erros, do nosso pecado, Deus ele vem e nos abraça. Deus nos recebe de volta, né? É assim que Ele quer que a gente faça, que a gente se arrependa, que a gente entenda o que nós fazemos de errado e peça perdão a Ele. Então, eu queria compartilhar com você também algumas dicas para você ter um casamento feliz, né? A primeira dica, né? Faça o seu cônjuge feliz. Faça o seu cônjuge feliz. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas pessoas casam com a motivação errada. Elas casam e às vezes chegam comigo e dizem assim, eu pergunto, por que você casou? Eu casei para ser feliz, mas não está bom, o negócio está ruim, muito problema, muita discussão. Aí eu já começo dizendo, mas olha, eu acredito que você começou com a motivação errada.
A motivação certa para um casamento é: faça o outro feliz. Não é uma só carne. Não é assim que a Bíblia diz? Que é uma só carne. Deixa o homem, pai, mãe, se une à sua mulher e se tornam-se uma só carne. Então, se é uma só carne, se você cuidar bem do seu cônjuge, se você fizer o seu cônjuge feliz, automaticamente, você sendo uma só carne, você também será feliz. Mas muitos não querem isso. Por quê? É natural que as pessoas elas sejam egoístas. Muitas vezes, quando a pessoa diz assim: não, eu casei para ser feliz, eu casei para ter tudo do melhor, para ter comida em casa, para alguém cuidar da minha roupa, a pessoa está sendo egoísta. Ela só está vendo o lado dela, né? Não está vendo o lado do outro. Então, experimenta esta dica. Faça o outro feliz. Se você ainda não fez, se você ainda não pensou dessa forma, comece a fazer a partir de hoje. Decida na sua mente assim: eu vou fazer, eu vou praticar isso. O pastor Dalvio me falou, ele disse, já passou por muitas situações, então a partir de hoje eu vou fazer o meu cônjuge feliz, né? Eu tomei essa decisão na minha vida, porque uma outra dica, que também é bíblica: ame a sua esposa. Homem, isso é uma palavra que está em Efésios, capítulo 5. Ele diz para a gente amar a nossa esposa. Homem, marido, ame a sua esposa. Por que que Deus deixou a palavra dele nos orientando que nós devemos amar a nossa esposa? Porque o homem, ele é muito racional. O homem, ele não é emotivo, ele não, muitas vezes, não é movido por sentimentos. É movido pela razão. Por isso que Deus diz assim: ame. E quando eu falo isso, cheguei a este ponto de não amar mais a minha esposa, de achar que só uma separação, um divórcio resolvia. Mas eu dei uma chance para Deus. Eu disse: Senhor, eu já experimentei tudo na minha vida, mas eu quero experimentar a Tua palavra. Então eu vou dar mais uma chance para minha esposa, mas eu quero da Tua parte. Isso é uma conversa assim como se fosse Adão lá no Jardim do Éden com Deus conversando, passeando lá no Jardim do Éden, eu conversando com o Senhor. E disse: Senhor, eu quero dar uma chance para minha esposa, mas me dá do Teu amor, porque eu não tenho mais esse amor pela minha família, pela minha esposa. Então, a Tua palavra diz que o Senhor é amor, que a sua essência é amor. Então, derrama um pingo, uma centelha desse amor sobre mim. Esta foi a minha oração. E uma decisão eu tomei, de amar a minha esposa. Aí eu disse: como é que eu vou fazer isso se eu não amo a minha esposa? Eu pensei comigo e digo: eu vou transformar isso em ações, não é? Se você gosta de alguém, você quer servir esta pessoa, não é? Então eu comecei a servir a minha esposa, verificar o que ela gostava, o que ela gostava de comer, como ela gostava de ser tratada. Passei toda uma mudança interior para atender da forma que ela gostaria de ser tratada por mim. Então eu mudei os meus atos. Eu mudei a minha forma de ver, de viver, pensando em fazer ela feliz. E a partir disso, não sei o tempo que levou, mas não foi muito. A partir de algum tempo, eu percebi que aquele amor que eu pedi para o Senhor, para Deus, Ele já tinha colocado no meu coração. Eu já estava começando a amar a minha esposa, né? E foi gradual. Hoje, eu sinto um amor tão grande pela minha esposa, que eu falo isso em testemunho, eu falo isso em pregações na igreja, e hoje estou falando para você, que eu seria capaz de morrer pela minha esposa, de tanto amor que eu tenho. E o amor é tão grande, que chega ao ponto de, hoje, eu estar preocupado com você que me assiste aí do outro lado, que pode ter pensado em desistir, em separar, né? O meu amor chega a você neste momento, porque eu me preocupo com isso, porque como eu já passei por essa situação, eu digo assim: meu irmão, não faça isso, não largue sua esposa. Mulher,
não largue o seu marido. Lute pela sua família. Sabe por quê? Porque esta família foi Deus quem te deu. Por mais que você pense assim, não, eu escolhi esse homem, né? Ou então, você homem, pode estar pensando, eu escolhi essa mulher. Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus tem a ver com isso. Ele já tinha um projeto na sua vida. Então Ele colocou essa pessoa linda e maravilhosa do teu lado, porque Ele queria que você constituísse uma família. Então, se você pensou em algum momento em separação, em largar, dê um passo atrás, né? Tenha confiança em Deus. Pratique a palavra de Deus, assim como eu pratiquei, de transformar aquele amor que eu não tinha em ações, né, efetivas, e Deus foi colocando esse amor gradativamente no meu coração. E hoje esse amor de Deus, ele é tão grande na minha vida, que eu quero o melhor para a minha família. Eu quero fazer a minha esposa feliz, meus filhos felizes. E hoje eu me preocupo com as pessoas que estão próximas de mim, com você que eu nem conheço talvez, mas que esteja passando por essa situação. Saiba que Deus te ama e eu também. E assim como eu passei por esse problema, por essa dificuldade, eu te falo neste dia, invista no seu casamento, invista na sua esposa. Seja, uma outra dica, tolerante. Seja tolerante. Muitas vezes a gente só quer as coisas da forma que a gente pensou, né? Tratamento, às vezes a comida, a forma de arrumar a casa, seja o que for, né? A gente quer daquele nosso jeito, mas nós não podemos mudar ninguém. Só quem pode mudar uma pessoa, transformar alguém numa nova criatura, como diz a palavra, assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Só quem pode fazer isso é Deus. Nós, seres humanos, nós não conseguimos mudar, muitas vezes, nem nós mesmos. Muito menos alguém, a nossa esposa, o nosso filho. Nós não conseguimos mudar. Nós podemos orar, nós podemos pedir a graça de Deus. Senhor, se é um hábito ruim, se é algo que você te incomoda, ore para o Senhor. Peça para Ele esta mudança. Mas nunca tente você querer mudar esta pessoa, mudar o teu cônjuge, mudar o teu filho, porque vai ser algo que quase impossível para você. Então, seja mais tolerante. Assim também como você vê erros no teu cônjuge, nos teus filhos, provavelmente você também tem os seus erros, as suas falhas, como eu tenho, né? E muitas vezes a gente não admite que tem. A gente pensa sempre que é a melhor pessoa do mundo, né? Mas nós temos as nossas falhas, temos nossos erros. E as pessoas nos aceitam assim. O nosso cônjuge aceita assim. E por que você não pode aceitar o teu cônjuge da forma que ele é? Então seja tolerante. Seja paciente. Cada um tem o seu tempo. O homem foi criado em uma família. Imagine que às vezes tem casamentos que a esposa nasceu no Maranhão, como é o meu caso, e eu nasci no Pará. Então são hábitos diferentes, né? Comidas diferentes, culturas diferentes. Então tudo isso, às vezes de uma cidade para outra, nosso estado do Pará é muito grande. Então às vezes numa cidade um tipo de cultura, um tipo de comida, se muda de cidade, é totalmente diferente, né? Eu não tinha muito hábito, por exemplo, de comer comida tomando açaí, né? Eu sou de Santarém, lá não tem muito esse hábito. O açaí lá na minha cidade é usado como sobremesa. Mas aqui para o lado de Belém já é um hábito. Então já mudei um pouco meus hábitos, pela convivência, pelo meio, né? E também querendo. Mas quando a gente não quer, a gente não consegue mudar os nossos hábitos. Então seja paciente, seja gentil, né? Porque, principalmente para o homem, geralmente a mulher, elas são mais gentis, elas são mais sentimentos, né? E o homem, por ser mais razão, mais racional, às vezes é um pouco mais bruto. Então, seja gentil, seja cavalheiro, né? A gente sempre ouve, quando a gente vai conversar com as mulheres
perguntando o que elas esperam dos homens. Elas esperam homens mais gentis, mais educados, homens que abram a porta do carro para a esposa entrar, homens que andem de mão dadas com as esposas, que andem junto, né? Porque muitas vezes a gente vê que até no andar é diferente. Às vezes o homem está lá 2, 3 passos à frente e a mulher lá atrás com os filhos. Para o homem, às vezes ele nem está notando isso, que é racional, ele não para ver os detalhes, mas para quem olha de longe, imagina assim, diz assim, esse casal está brigado, porque o homem está lá na frente, os 2 passos para frente, a mulher está aqui para trás, eles brigaram antes de sair de casa. Então, não só para ser gentil com a sua esposa, mas também se preocupar com as pessoas, como é que você está sendo visto, não é? Como é que a tua família está sendo vista pelas pessoas, pelos vizinhos, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, né? E perseverança, persevere, lute pela sua família, pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos. E por fim, a última dica, perdoe. O perdão é sempre o melhor remédio. E muitas vezes a gente vai conversar com casais, famílias, e a gente vê que tem coisas que foram quebradas, princípios, alguns valores lá no início do casamento. E aquela pessoa continua guardando aquela mágoa, aquele rancor no coração por 5 anos, por 10 anos, por 30 anos, 50 anos. Então, querido, o melhor remédio para isso é o perdão. Peça perdão, perdoe o seu cônjuge, chame ele para uma conversa e se tiver alguma coisa nesse sentido, perdoe. Jesus falou que nós devemos perdoar nossos devedores, nossos próximos, para que nós possamos ser perdoados por Ele. Se nós não perdoarmos o nosso próximo, que é a nossa esposa, que é o nosso filho, a nossa família, imagina que Deus também não vai te perdoar. Amém? Querido, então penso que esta palavra veio trazer mais força para o teu casamento, mais fé, mais confiança em Deus, mais conhecimento da palavra, para tirar isso da tua mente. Mas eu quero orar também pelo seu casamento, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, neste momento. Então, aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Amém? Querido Deus e Pai, Senhor amado, nós oramos, Senhor. Pai amado, por este homem, por esta mulher, que ouviu, Senhor, esta palavra. Começamos com o tema, por que estamos casados? Mas, Senhor, a Tua palavra foi lida. Senhor, que essa palavra seja uma semente, que ela cresça, Senhor, no coração deste homem, cresça no coração desta mulher, Senhor, e sejam fiéis, primeiramente a Ti, fiéis à Tua palavra, e nunca mais pense em divórcio, em separação, mas, Senhor, que tenha força e ânimo para continuar, Senhor, este casamento, lutando, Senhor, pela sua família, pelos seus filhos, sabendo que é bênção de Deus, que é presente de Deus, que os seus filhos são heranças do Senhor. Por isso, Senhor, nós abençoamos estas famílias que ouviram esta palavra, que ouviram esse testemunho. Deus amado, ser com eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Receba esta palavra, receba esta oração e esteja conosco. Ali na Assembleia de Deus, Templo Central, todas as sextas-feiras, às 19h30, nós temos o culto da família. Então, leva teu filho, criança, adolescente, jovem, você será bem recebido e abraçado por todos nós. Deus te abençoe e até o próximo programa. A JK Refrigeração traz para você o melhor em serviço de refrigeração do seu veículo. Especialista em carros nacionais e importados, manutenção preventiva, higienização, troca de filtro, limpeza geral, troca de peças em geral e muito mais. Tudo isso para que seu veículo fique em clima de montanha. Trabalhamos com os melhores profissionais, com serviço de qualidade e garantia. Vem para a JK Refrigeração. Esperamos você aqui na Travessa Estrela 1293, entre Marquês e Pedro Miranda.